Beleza. Bom, continuando o que a gente estava discutindo, a gente ainda está trabalhando com Assets Workflow, né? Trabalhando com esses assets de como a gente trazer esses assets para dentro da Unity, e a gente estava analisando o Asset Store, né? Que tem muita coisa pronta aqui dentro que a gente pode estar utilizando, né? Então, sugiro, assim, quando você tiver domínio disso aqui, baixar coisas e reaproveitar para o teu jogo para facilitar. Mas antes de você pagar por alguma coisa, pega os free, vai testando com os elementos que estão ali free para o teu projeto, perfeito? Aqui dentro nesse menu lateral direito aqui, o que eu vou fazer, eu vou clicar aqui em Free Assets, tá? Eu vou tirar esse filtro de 2D Movement, deixar todos os assets, vou selecionar Free Assets de novo, ele vai me listar todos os ativos que são de graças aqui, ó. Por exemplo, tem 6.209 ativos que são de graça. Tem muita coisa que a gente pode estar utilizando, inclusive Visual Scripting. Quem não quer aprender a programar, de repente isso aqui seja uma alternativa é, de como desenvolver os seus jogos através de Node, Visual Scripting. Eu particularmente odeio isso aqui. Eu até, na verdade, me confundo com isso aqui, porque é tão visual que eu não consigo enxergar. Eu estou muito acostumado com a programação em si, mas eu consigo, em algum momento, separar uma sessão para a gente, em alguma das aulas, para a gente, eu introduzir esse conteúdo para vocês se aprofundarem, de repente, se for do interesse. Se não for uma opção programar, isso aqui é uma ferramenta legal para fazer. Então, olha só, a gente tem vários ativos que a gente pode estar selecionando, né? Deixa eu ver esse Food Pack. Eu vou clicar nesse Food Pack 3D. Deixa eu ver se são elementos 3D aqui. Estão muito feios. Vou voltar, vou clicar no voltar aqui, não gostei. Acho que a gente pode baixar aqui. Vamos pegar esse Bayat Games aqui. Ele é um Free Platform Game Assets, então tem muita coisa aqui dentro já disponível para a gente. Ele é de graça, né? Eu vou clicar nele. Então, quando você clica nele, se você estiver logado dentro da Unity, como eu estou aqui, ele vai mostrar essa opção chamada Open in Unity, né? Então, eu vou clicar aqui, ele vai abrir dentro do Unity aquele pacote, ó, Free Platform Game Assets. Se ele não aparecer de imediato para você, você volta lá no site e clica de novo Open in Unity que ele vai achar. Tá? Às vezes existe um lag entre ele carregar essa tela do pacote para poder achar o ativo. Quando ele fizer isso para você, você pode perceber que ele achou para você dentro do Package Manager e já posicionou para você importar isso para dentro do teu jogo. Eu vou minimizar aqui a minha pasta game, né, e a pasta auxiliar, e eu vou clicar em importar com esse Free Platform Game Assets, eu vou clicar em importar para dentro do nosso jogo. Quando eu cliquei em importar, ele me aparece todas as opções que eu quero importar, inclusive arquivos de exemplo. Aqui embaixo eu vou segurar aqui no scroll e descer, e tem imagens que eu estou importando, várias coisas que estão incluídos ou inclusos nesse projeto. Então, quando você tiver mais domínio dos ativos, você vê, eu não quero isso, você pode clicar aqui no item de selecionar uma seção inteira, não quero importar isso, eu quero importar aquilo. Então, você define o que quer importar. Por enquanto, a gente vai importar tudo, tá? Deixar tudo marcado aqui. Inclusive, ele está importando coisas o background em Adobe Illustrator, Clouds Adobe Illustrator, acho que é Photoshop, né, IPS, acho que é isso, não sei. Então, vou clicar em Import. E olha só, quando eu clicar em import e ele terminar, ele vai criar uma pasta aqui em Assets com esse pacote. É bastante coisa que ele está importando para dentro do nosso jogo. Então você entende a importância de você organizar bem o teu projeto, porque ele vai tomando uma proporção, quanto mais você vai criando ativos para o teu jogo, e é importante você ter a estrutura de passos adequada para suportar isso. Legal. Olha só, quando ele termina um import, vocês conseguem ver que ele adicionou aqui no meu Assets uma pasta Bayat Games. Agora você entende o porquê que eu criei uma pasta underscore game, porque tudo que você baixa da Asset Store, ele coloca dentro de Assets também. Isso vai ficando tomando uma proporção que
confunde depois de saber o que são os arquivos que você criou e os arquivos que você baixou. E se você remover essa pasta daqui, por exemplo, de local e colocar dentro de uma outra pasta, você acaba quebrando a referência dessa pasta com o gerenciador de pacote. Então, se tiver uma atualização desse pacote, ele não vai achar que você já tinha baixado uma versão anterior e atualizar. Então, por isso eu crio uma pasta game aqui e coloco meus ativos. E o legal é que quando você vai ganhando experiência, você fala, pô, eu não quero todos esses ativos, você só arrasta o que você quer desse projeto aqui, por exemplo, dessa pasta, e joga para dentro da pasta do teu jogo, dentro do folder art ou prefabs, o que você achar conveniente. Depois você deleta esse pacote. Ou então você pode... tem alguns pacotes que você simplesmente deleta, como esse, mas tem outros pacotes, por exemplo, que você tem uma opção de delete aqui dentro do Package Manager, tá? Então, como você pode ver aqui também, dentro do Package Manager, ele tem a opção de Update, né? Caso tenha uma atualização, e ele vai buscar por esse pacote aqui dentro da pasta raiz Assets. Não, por isso que eu não mexo daqui e crio uma pasta principal. Agora, vamos explorar o que ele baixou para mim, né? Então, se eu clicar aqui, por exemplo, dentro desse Bayat Games, vou selecionar esse Bayat Games aqui, ele tem uma série de pastas, né? Ele tem pastas de background, de personagem, de character, chest, coin animation, demonstration, enemies, environment. Então, uma série de coisas que foram baixadas, que estavam descritas no gerenciador de pacote, que você pode estar explorando. Então, por exemplo, eu vou pegar isso aqui de ambiente e vou ver o que tem. Olha, tem um arquivo de Adobe Illustrator, EPS, o que você provavelmente vai estar procurando são os PNGs. Então, vou clicar em PNGs, inclusive foram salvos PNGs em várias resoluções, tá? E a gente não vai falar de resolução hoje, quanto resolução impacta o jogo, porque é um outro tema. Então, eu vou pegar aqui uma resolução 512 por 512, e aqui eu tenho diversos ativos aqui, né? Só que esses ativos, eles não estão cortados. Você pode ver que esses ativos, eles estão num sprite sheet, né? A gente logo já eu explico como separar esses ativos, tá? Eu vou voltar para cá, vamos ver se a gente tem alguns ativos cortados aqui para a gente. Esse aqui na versão 24 também, vamos ver em All. 1x, 2x, 4x, acho que 2x é 512. O 2x já está cortado. Ele já pegou, na verdade, esses ativos aqui, 1x, 2x e 4x, ele pegou esse 1024 aqui e cortou para a gente. Então, eu vou aqui em All, pegar o de 2x, estão os ativos todos cortados. Para você ter esses ativos dentro da cena é simples. Como eles estão aqui, é simplesmente arrastar. Eu clico, arrasto e jogo para cá. Olha só que legal. Agora tem uma árvore. E agora, como todo objeto de jogo, eu sempre tenho transform. E agora você percebe, por exemplo, que imagens, sprites dentro da Unity, elas simplesmente têm um componente só, que é esse componente chamado Sprite Render, que tem algumas propriedades, por exemplo, o tipo de asset que ele está renderizando, cor, opção de flip. Vamos alterar isso. Eu vou pegar o meu cubo que está aqui do lado esquerdo na hierarquia, vou segurar o control, né, o control, clicar em cube também, no outro cubo. Eu acho que tem uma opção aqui, ó, do lado direito, onde eu posso desativar esses caras. Por exemplo, aqui no inspetor, eu clico nesse ícone aqui, eu consigo desativá-los. Você está vendo que ele está grayed out, né? Está desativado aqui. Então, eu não estou mostrando eles na cena. Então, agora eu tenho uma árvore aqui na minha tela, chamada de Asset 1. Eu quero renomear esse Asset 1 e vou chamar de árvore. Legal? Então, tem uma árvore aqui e eu vou posicionar essa árvore no centro. Botão direito no Transform e Reset. Agora ela está posicionada bem no centro do meu jogo mobile aqui, né? Olha só que legal. A gente está aprendendo já a manipular esses objetos aqui. Então, com essa árvore aqui, eu consigo, inclusive, mudar a escala dela. Posso chegar aqui no X aqui e mudar a escala para 0,5. No Y também para 0,5. Ela fica uma árvore um pouquinho menor. Perfeito? Então, alterei a escala aqui, os valores da escala. Você poderia também alterar ela de forma manual, usando uma dessas ferramentas do canto superior, que estão binded, né, no teu keyboard. Você pode mudar, inclusive, o sprite. Se eu clicar nesse ícone aqui, ele vai me mostrar todos os sprites que estão disponíveis agora no meu projeto, que foram baixados, inclusive, nesse pacote. Olha só que maneiro. Então, eu posso selecionar qualquer sprite aqui. Posso pegar esse cara aqui, ó, já alterou lá. Posso pegar essa água aqui, já alterou também.
Vamos pegar esse cesto aqui, né, essa chest, né, esse baú aberto, baú fechado, aqui dentro também. Então, essa árvore mais quadrada também eu posso ter, pedra, então você pode estar alterando para o objeto que você quiser, que está disponível aí dentro do teu jogo, tá aqui dentro desse pacote que você baixou. Vou ficar com essa árvore aqui de autumn, né? Primavera, então vou selecionar ela aqui, e aí você pode, inclusive em color, alterar a cor desse objeto. Eu posso clicar aqui em color e alterar o tint, né? O tint dela aqui, ó, o tint. Olha só que maneiro. Posso alterar a cor, posso mudar para verde, mudar a paleta de cores da própria árvore. Maneiro, né? Inclusive eu posso alterar o alfa dela aqui, deixar ela mais transparente, né? Então a gente pode fazer algumas brincadeiras dessa aqui depois com animação. Então tem muita coisa que a ferramenta oferece. Então vou deixar esse 183 aqui, que vai até 255 de alfa, que achei maneiro esse estilo aqui. Então, se você gostou, você configura, coloca a cor do que você achou legal dentro do objeto. Aqui, esse flip no X é o seguinte: a gente está com o eixo X, a gente quer fazer o flip, simplesmente se estiver olhando para um lado, ele vai passar a olhar para o outro lado no eixo X. Então, olha só, você pode ver que a parte escura aqui, ó, tá para o lado esquerdo. Se eu quiser fazer o flip dessa imagem, essa parte escura vai para o lado direito. É só clicar no X, flip X. Imagina que a gente pode fazer isso tudo via script. Então, todas essas propriedades que estão disponíveis nos componentes, elas podem ser manipuladas via script, tá? Então, eu posso alterar no X, eu vou deixar do jeito que estava, eu posso alterar no Y também, ó. Esse Draw Mode a gente vai falar um pouco mais tarde, quando a gente estiver construindo o cenário, para exemplificar o que significa. Mas um dos exemplos que a gente pode fazer, por exemplo, é tile. O que tile significa é que a gente pode, à medida que for aumentando na horizontal, a gente pode ir duplicando o objeto. Isso é muito utilizado na construção do chão. Então, a gente tem uma imagem só do chão, que a gente chama da imagem, ela é seamless, né? Ela tem as junções perfeitas uma com a outra, diferentemente dessa árvore. Então, você cria só uma imagem, é uma técnica, inclusive, para você ganhar tempo no desenvolvimento, e faz o tile dela. Como a gente não tem esse tipo de draw mode aqui, vou usar o simple aqui, que é o que a gente tinha definido. Sorting layer, isso aqui é uma propriedade bacana, porque a gente pode definir a ordem com que os objetos são renderizados na frente um do outro. Por exemplo, se eu arrastar essa árvore aqui para o meu jogo, essa segunda árvore, agora eu tenho dois objetos, tá? Eu vou só garantir que isso aqui está no zero também, vou iniciar está no zero. Você pode ver que ela está sendo renderizada atrás da árvore amarela. Isso quem está definindo provavelmente é a hierarquia aqui. Se eu, por exemplo, mudar, eu vou escrever aqui a primeira árvore como árvore amarela, para ficar mais claro o nosso entendimento, e a segunda árvore como árvore verde, e vou clicar e segurar e arrastar a árvore verde para cima da amarela, por exemplo, isso provavelmente deveria estar definindo uma ordem de renderização. Isso vai acontecer, inclusive, com os elementos de UI. Olha só, agora a amarela ela está sendo renderizada atrás da verde. É porque ela está transparente. Você está vendo que o caule, por exemplo, da verde está na frente agora. Então, isso define a ordem também de renderização, tá? Olha só, agora a verde está lá atrás. Então, quanto mais embaixo, mais atrás fica, mesmo que eles estejam na mesma ordem em layer aqui, que é zero, tá? Então, você deixa que a hierarquia defina qual que é a ordem de renderização. Agora, se você mudar a ordem em layer aqui, por exemplo, você está vendo que a verde, deixa eu ver aqui, a verde está sendo renderizada atrás da amarela, né? Então, por exemplo, se eu definir que a ordem layer da verde é 1, ela passa a ficar na frente da amarela de forma completa, mesmo ela estando sendo renderizada aqui na hierarquia de forma diferente. Então, se eu arrasto a verde agora aqui, ó, a amarela está completamente atrás da verde. Isso segue muito a ideia
das camadas que você utiliza no Photoshop. Então, por exemplo, eu tenho a árvore amarela, ela está na mesma sorting layer default que a árvore verde. Mas a árvore amarela, ela está na ordem layer 0 da default, e a árvore verde, ela está na default, na ordem layer 1. Então, você poderia, por exemplo, criar uma ordem in layer, que sorting layer é só de árvores, para você organizar as árvores, como as árvores ficam em relação entre uma e outra. Por exemplo, se eu clico aqui no sorting layer e clico add sorting layer, eu consigo criar uma layer clicando nesse plus sign, né, no sinal de mais, e escrever o nome da minha layer. Eu vou escrever árvores, tá? Cliquei, criei. Agora eu volto para o meu objeto. Agora eu vou selecionar os dois objetos ao mesmo tempo, porque os objetos têm componentes em comum. Vou selecionar os dois. E aqui, ó, você pode ver que está marcado default. Eu vou selecionar para os dois essa ordem in layer. Pronto. Agora as duas estão com a ordem in layer árvore. E aí eu posso brincar com a ordem no qual elas são renderizadas em relação a uma ou outra. Então, por exemplo, a verde está com a ordem layer 1. Se eu botar -1, ela vai para trás da amarela. E ela aparece porque a amarela é transparente, só lembrando, tá? Então você pode ter a ordem layer -10, fica mais lá profundo ainda, e aí vai. Vou colocar 1 para ela renderizar na frente. Eu vou selecionar a árvore verde aqui também e vou alterar a escala dela para 0,5 para ficar proporcional à amarela aqui, com a mesma escala. E aí eu vou posicionar ela de forma diferente para tentar montar uma cenazinha aqui, né? Legal. Pronto, já tenho duas árvores aqui disponíveis para mim. Então, você viu que a gente baixou ativos. É lógico que a gente ainda não está trabalhando em como posicionar ativo, como organizar ativo para montar cena e tal. Só mesmo o entendimento, quero que você foque no entendimento de baixar esses ativos da internet e utilizá-los, tá? Vamos ver o que mais que a gente tem. A gente tem essas pedrinhas aqui, ó, Asset 8. Você poderia também criar uma sorting layer para pedras, para organizar a ordem com que essas pedras são renderizadas uma na frente da outra. E olha só que interessante. A minha hierarquia, ela começa a ganhar uma proporção, um tamanho, né? Quanto mais ativo você vai adicionando, mais isso aqui vai crescendo. Então é legal, desde o início, você já aprender a organizar o seu projeto. O que eu gosto de fazer, e recomendo, inclusive, vou criar com o botão direito aqui, ó, criar um objeto de jogo vazio. Olha só que legal, vou reiniciar a posição dele, lembre-se sempre disso, botão direito aqui, reset, está no 0, tá? E vou escrever o nome desse projeto aqui, desse Empty Game Object, desculpa, eu vou chamar de ambiente. É onde eu vou colocar todos os ativos do ambiente. E aí você pode, eu não sei, eu esqueci a palavra em português, mas você pode parent, né? Você pode colocar esses ativos, a árvore amarela e a árvore verde, como filhas do ambiente. Então eu seleciono os dois, segurando o Control. Se eu segurar o Control, você consegue selecionar os objetos de forma individual. Se você segurar o Shift, enquanto seleciona, ele vai selecionar tudo que você marcou. Então eu quero só selecionar o árvore verde e o árvore amarela, e clicar e segurar e arrastar para cima do ambiente. Agora, a árvore amarela e a árvore verde são filhas do ambiente. E olha só que legal, se eu consigo mover o árvore verde aqui, ó, sem problema nenhum, de forma independente, tá vendo? Mas se eu mexer agora o ambiente inteiro, ele move as duas árvores juntas, porque elas são filhas daquele objeto de jogo ambiente, que está no centro do jogo. Tá legal? Então, o movimento da árvore amarela e da árvore verde está agora em relação ao ambiente, tá? Perfeito? Então, bom, a gente já tem dois itens, a gente começou a organizar, inclusive você consegue, ó, colapsar, né, ou expandir, organizando mais o teu projeto. Aí eu consigo colocar, por exemplo, uma florzinha aqui. Então, a florzinha, você já percebe que ela não está na mesma sorting layer que as nossas árvores. A gente pode criar uma para ela e para pedra, né? Então eu vou criar aqui em Sorting Layer, vou clicar em Add Sorting Layer, clicar no sinal de mais, e vou escrever flores e pedras. Tá bom? Só para organizar o meu projeto. Cliquei flores e pedras. Agora eu vou selecionar a minha Assets 14 aqui, que é a flor, e vou
selecionar aqui Sorting Layer, Flores e Pedras, tá? Vou mudar o nome dela aqui para, não sei, Margarida, sei lá, Margarida, e vou jogar essa Margarida dentro do meu ambiente aqui, ó. Lembra? Para continuar organizado. E olha só agora, ela está sendo renderizada na frente das minhas árvores, e quem está definindo isso é isso aqui, ó. Quanto mais embaixo, aqui é diferente, é lógico, quanto mais embaixo na Sorting Layer tiver, mais à frente ela vai estar. Então, olha só, a flor está sendo renderizada na frente dos objetos. Então, para você alterar a ordem da Sorting Layer, você teria que clicar aqui em Add Sorting Layer, e dentro do Add Sorting Layer, você pode definir a ordem, clicando com o mouse do lado esquerdo, segurando e movendo isso. Agora, o que eu estou dizendo aqui é que a árvore vai ser renderizada na frente de flores, e aí vai. Tá? Você pode organizar isso dessa forma aqui também. Tá? Você pode organizar a forma como as sorting layers são renderizadas em relação uma à outra. Então, por exemplo, quero jogar uma pedrinha para lá, já vou jogar essa pedra direto dentro do meu ambiente. Caiu provavelmente uma posição esquisita aqui. Caiu na posição default. Então, eu vou mudar para flores e pedras. Aí trouxe ela para frente, tá vendo? Para frente da árvore. E assim eu começo a organizar o meu cenário aqui, montando um cenário. Aí você pode dar zoom também no seu cenário, usando o scroll wheel do mouse, né? Que é essa rodinha do centro aí, ó. Pode dar zoom assim, zoom, fazendo scroll up ou scroll down. Você pode focar na cena aqui que você está trabalhando para organizar um pouco melhor. Eu acho que aqui fica legal. E vou colocar um arbusto aqui, eu vou trazer esse arbusto aqui, acho que fica maneiro. Ó, tá vendo? Tá sendo renderizado atrás, caiu aqui fora, vou jogar dentro do ambiente. E é legal você dar um nome certinho para os teus objetos para ficarem organizados. Chamar de pedra pequena. E esse aqui, arbusto 1, por exemplo. E aí, o que eu faço com o arbusto? Vou lá e mudo a sorting layer dele, coloco flores e pedras. Agora, olha só que legal. O meu arbusto, ele está sendo renderizado na mesma faixa do que a minha pedra. Se eu quiser mudar a ordem layer entre um e outro, que os dois estão na mesma sorting layer, eu posso dizer que eu quero renderizar, por exemplo, a pedra na frente do arbusto, tá? Então, eu posso dizer que a pedra pequena, ela está na ordem layer 1. Ela vai ser renderizada na frente do arbusto. Então, vou organizar aqui. Na verdade, eu vou colocar esse arbusto lá para trás. Eu vou jogar ele para o default, para ele ficar atrás da árvore lá, que acho que vai ficar melhor o arbusto atrás da árvore. Vou subir ele um pouco, acho que é maneiro aqui. E vou colocar essa pedra um pouquinho mais para a direita. E assim você vai montando o teu cenário. Perfeito? Isso trabalhando com os ativos que a gente acabou baixando da Unity Asset Store. A gente pode baixar imagens de qualquer lugar ou ativos de qualquer lugar? Sim. Vamos baixar de outro lugar? Eu vou minimizar esse Bayat Games aqui. Eu não vou baixar mais em Unity Asset Store, que eu acho que você tem um exemplo legal aqui, você vai poder recuperar no vídeo. A gente vai baixar aqui agora do Google, por exemplo. Eu vou... deixa eu trazer um item para a gente aqui, só para a gente concluir essa sessão. Vou colocar aqui Google Images, por exemplo. E dentro do Google Images, a gente pode procurar por uma imagem. Por exemplo, eu vou procurar sobre Bird PNG, tá? É importante você procurar PNGs, porque PNGs é o que tem o canal de alpha, né? Alpha Channel, transparente, que você pode usar dentro do jogo. Então, eu vou procurar um pássaro aqui. Gostei muito dessa arara aqui, PNG. Então, eu vou tentar ver se ela realmente é PNG, se está aqui disponível para a gente baixar. No registration required download PNG. Legal. Vou baixar ela aqui e vou incluir ela no nosso jogo. Tá legal? Vou baixar. Ela tem uma resolução absurdamente grande. É legal você usar ferramentas que reduzam o tamanho da imagem. Depois a gente fala sobre quais seriam os tamanhos ideais para um jogo 2D em termos de resolução, para não afetar a performance do jogo nem a qualidade do teu jogo, tá? Eu acabei de baixar esse pássaro por downloads, eu vou escrever o nome dela de Arara.
E aí você tem duas formas, pessoal, de você importar arquivos para dentro da Unity fora da Asset Store, tá? Essas duas opções são as seguintes, por exemplo, eu vou clicar aqui no meu Folders Game, né? E dentro do Folders eu tenho um folder chamado Art, tem um folder chamado Sprite. Eu posso clicar com o botão direito aqui dentro do Sprites, clicar com Importar Novo Ativo, e aí selecionar aquele ativo que eu tenho lá, o Arara. Isso é legal para quando você só tem um ativo para importar. Acho que você consegue, inclusive, selecionar mais de um ativo. Você consegue selecionar mais de um ativo. Esse é um formato, mas eu estou muito acostumado, aí depende muito do teu fluxo de trabalho, eu estou muito acostumado em pegar o arquivo dentro da pasta e arrastar direto para a Unity. Se eu fizer isso, ó, clicar, segurar e arrastar, ele também importa o ativo. E aí, dessa forma, você pode também importar múltiplos arquivos também. E olha só, agora a gente tem essa arara aqui disponível para a gente estar utilizando. O tipo de textura dela é um Sprite 2D UI, tem o Alpha Channel. Agora eu consigo arrastar ela para dentro do meu jogo. Agora o seguinte, a gente tem um problema aqui, né? Ela está numa resolução super alta. Então vamos na próxima sessão, a gente vai discutir em como resolver essa situação e começar a explorar os elementos de componentes de UI. Perfeito? Legal. Bom, a gente está trabalhando aqui importando ativos para dentro da Unity. A gente já viu como importar da Asset Store, já viu como importar do Google imagem, ou se você, por exemplo, fez isso dentro do Photoshop, o mesmo processo. Inclusive, dentro do Photoshop, eu acho que você consegue importar direto o arquivo .psd e ele é reconhecido pela Unity também, tá? Quando você importa um ativo para dentro da Unity, esse ativo dentro da pasta projetos, quando você clica nele, ele também tem propriedades que são demonstradas no inspetor, né, no inspector. Essas propriedades, elas são necessárias para você fazer ajuste tanto na qualidade, compressão, quanto o formato daquela imagem, tá? Geralmente, se vier para você nesse formato default, esse formato default é um formato sem o Alpha Channel, ele vai grudar uma imagem aqui sem a transparência, tá? O ideal é que ele sempre esteja no Sprite 2D NUI, que são basicamente o padrão para utilizar, para se desenvolver 2D, se não for textura, tá? E aí o seguinte, uma outra coisa importante de se observar quando você está importando ativos ou confeccionando ou desenvolvendo os teus ativos, sempre os faça com múltiplo de 4, porque múltiplos de 4 você consegue usar o sistema de compressão da Unity. O que seria múltiplos de 4? 16 por 16, 32 por 32, 64 por 64, e aí vai, 128 por 20, 128, 256 por 256. Ah, eu quero fazer um canvas gigante, 1024 por 1024, máximo 2,48 por 2,48. Inclusive, isso aqui é uma dica para você deixar como limitante o tamanho do teu arquivo. Eu, teoricamente, usaria no máximo 1024 por 1024, aí dependendo muito do tamanho do jogo e da plataforma que você está fazendo o release, tá? Mas 2048 também é bacana, você tem uma qualidade visual fantástica, já gera um pouquinho mais, aumenta um pouquinho o tamanho da build do teu jogo, mas fique por aí. Senão, a gente acaba tendo um arquivo muito grande que, inclusive, interfere na renderização do jogo na Game View. E a gente vai depois demonstrar isso. Esse arquivo da Arara, eu posso clicar com o botão direito nele, dentro da casa de projetos aqui, da janela de projetos, e eu tenho uma opção chamada Show in Explorer. Ele consegue me demonstrar aonde está esse arquivo dentro do meu projeto, né, do meu projeto aqui de jogo, que é o Trabalhando com UI. É legal, você consegue ver esse arquivo lá. Para todo o arquivo da Unity, ele vai sempre gerar um arquivo .meta. É o arquivo e um arquivo .meta. Esse arquivo .meta, para quem é programador, tem metaprogramming, né, aqui. Então, você tem informações adicionais, isso bem avançado, obviamente. Então, você não deve se importar com isso. No entanto, você sendo programador ou não, não delete esse arquivo, tá? Você começa a ter uma série de problemas aí. Quando você deleta esse arquivo, você vai ter que reimportar o arquivo para esse arquivo ser gerado de novo, tá? Eu vou clicar com o botão direito na imagem, vou clicar em propriedades, e vou ver o tamanho desse arquivo. Um arquivo de 3 MB, um arquivo muito grande. Ele está como somente leitura, eu vou desbloquear ele aqui, deixar ele como que eu possa editá-lo. E aqui em detalhes, consigo ver o tamanho dele. É um arquivo de 3.156 por 3.909.
Então, é um arquivo muito grande, né, com uma resolução muito alta. E esse arquivo, por exemplo, quando eu coloco ele dentro da cena, ele fica dessa forma enorme porque ele é muito grande. Eu vou clicar na versão dele aqui dentro da pasta de projetos, e você pode ver que eu tenho pixels por unidade. Eu posso tentar diminuir a escala desse arquivo alterando o tamanho do pixel per unit. Então, se eu, por exemplo, aumentar, colocar 1000, eu me aproximo dos 3000 que ele tem, eu diminuo, talvez eu diminua a proporção desse pássaro. Tá vendo? Já ficou um pouco menor, porque ele foi feito em 3000 por 3000. Então, eu estou dizendo que a unidade de pixel per unit é 1000 ali, ele ficou com um tamanho um pouco menor. E aí você consegue trabalhar ele com um tamanho um pouco mais razoável. Então, se eu mexê-lo aqui, a gente já tem um pássaro aqui, um tamanho muito mais razoável aqui dentro do nosso jogo. Aqui eu vou colocar ela aqui em cima. Ainda é um pássaro muito grande, mas de repente tá fazendo aquilo que a gente espera. Achei maneira essa ideia aqui de ela tá passando aqui por trás e a gente tem um pássaro aqui dentro do jogo e aqui é a nossa tela, tá? É só para você ver que a gente consegue importar ativos da internet e colocar esses ativos aqui dentro também. Isso é a mesma coisa que acontece com arquivos de texto, fontes, sons, animação, tudo que você imaginar que é audiovisual, a gente consegue importar para dentro da Unity. Perfeito? Vou organizar minha arara, vou colocar a arara aqui dentro do ambiente. E perfeito, agora eu tenho uma cena aqui bacana. Vamos procurar um background, né? Vamos procurar um background para essa tela aqui. Deixa eu ver se dentro daquele folder Bayat Games a gente tem um background legal aqui, ó. Que é o folder que a gente importou dentro do Package Manager. Vou clicar em background, vou ver aqui no PNG. Opa, tem um clouds aqui, né? Tem algumas nuvens aqui, bacana. Vamos ver o tamanho das nuvens. Maneiro. A gente pode jogar as nuvens, só que essa aqui é uma nuvem meio grande. Vou pegar a nuvem de 128 por 128. Ah, cabe mais. Qual que é o problema da minha nuvem agora? É que o meu fundo, né, é branco. Então eu vou lá na minha main camera, eu vou alterar o meu fundo aqui. Vou colocar um fundo azul aqui. Isso aqui esse não é o ideal, né? Porque o fundo azul, ele tá, na verdade, não criando uma área de terreno aqui, né? Então tá ficando estranho. O ideal é que o azul fosse só na parte superior. Depois a gente vai ver como a gente consegue resolver isso. O ideal é ter uma imagem de background que você construiu mesmo no Photoshop ou baixou. Perfeito? Então eu consigo agora, só para utilizar mesmo essas nuvens para ver como é que ficaria. Olha só que maneiro. Consigo colocar essas nuvens ali, posicionar, colocar atrás do pássaro, inclusive, ó. Consigo, inclusive, selecionar as duas, né, organizá-las dentro do ambiente. Consigo dimensionar uma delas, selecionar essa aqui e mudar a escala. Tá aqui ponto 1, eu vou colocar ponto 8, por exemplo, ponto 8 nos dois eixos, para ficar um pouquinho menor em relação à outra, tá vendo? Não ficar muito repetitivo. Consigo inverter, ó, isso aqui que é legal, rotação. Eu vou rotacionar ela 90 graus, ó. 180 nesse caso. Pronto, para ela não ter a mesma configuração da outra. Então você pode fazer esse tipo de ajuste para deixar bem legal o teu nível. Perfeito? Legal. Agora que a gente viu, né, a gente já discutiu bastante coisa, a gente falou sobre workflow, né, assets workflow. Mais um detalhe antes de a gente passar para o conhecendo os elementos de UI, que é o tópico principal. Quando eu dou zoom nessa arara, eu não sei se você percebe, eu vou aqui no cena, no modo cena você não vai ver, acho que vai ficar meio imperceptível. Mas quando eu dou o zoom aqui, por exemplo, no modo Game View, eu acho que dá para ver. Você consegue ver que ela está graining? Olha só, quanto mais dela está graining, isso é um efeito do tamanho, em função do tamanho da resolução da imagem, tá? Então, ter muito cuidado com o tamanho da tela que você está utilizando, porque a gente está mexendo aqui com a resolução mobile, mas se tivesse uma tela que fosse configurada para jogo para PC, essa imagem estaria bem grainy, assim, você não, na verdade, estaria vendo um gap ali, e aí por isso a importância de importar o arquivo de forma adequada. Tem algumas configurações que você pode mexer no arquivo para que ele melhore, por exemplo, a propriedade, qualidade dele. Então, uma dessas configurações é aqui em modo de filtro. Tá vendo que tá bilinear?
Esse modo de filtro é o mesmo modo, é a mesma lógica utilizada para quem mexe com Photoshop, o Kira, ou seja lá, o Krita, né, acho que é Krita o nome do jogo, nome do perdão, do editor de imagem e tal. E Trilinear é a mesma lógica, tá. Então, aqui o Point No Filter, ele não tem o anti-alias aplicado, né, ou seja, ele não tem aquele blurry, né, aplicado na ponta dos LEDs, aqui é a imagem pura. Então, quando eu clico, ele teoricamente deveria alterar ali o ENCE dele, vou clicar em aplicar essa alteração, ele altera a qualidade da imagem, ela deixa mais, com mais qualidade. Beleza, é isso que a gente tinha para discutir de import de ativos, então acho que dá para você ter uma compreensão de como trazer ativos para dentro da Unity. A gente ainda vai falar de como trazer como trazer, fontes e áudio também, já já, mas vamos entrar no tema, de agora, que é o a nosso UI, perfeito? Eu vou minimizar esse ambiente aqui, legal? Minimizei, ó, tá vendo? Eu colapsei, tá? Não, agora tá bem organizado, a gente sabe quais são os elementos de ambiente, tá aqui, a gente tem a nossa telinha aqui bonitinha. E agora vamos começar a adicionar ambiente de UI. Para isso, eu vou só fazer, na verdade, uma organizaçãozinha, eu vou trazer esses elementos aqui de árvore, margarida, pedra pequena, arbusto, eu acho que eu vou trazer aqui para baixo. Deixa aqui mais ou menos aqui no chão aqui, ó.